Oi, amores, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Sou a Luciana, sou psicóloga e também cristã. Estou aqui a convite da Leila, que é uma das responsáveis da jornada da transformação. Sei que vocês têm sido muito abençoadas nesta semana com o tema superação. A Leila pediu para que eu estivesse fazendo esse vídeo para falar um pouquinho de resiliência. Você sabia que nós podemos aprender a ser resilientes? A psicologia, ela usa um termo para pessoas resilientes, que é a capacidade que o indivíduo tem de se recuperar de situações, né, e crises e aprender com ela. É ter uma mente flexível, um pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Resilientes são pessoas que têm uma facilidade de se recuperar de um trauma, de uma situação difícil da vida, de uma fase, como por exemplo, do luto, divórcio. Como eu já disse, pessoas resilientes, elas têm essa capacidade de se reerguer num momento difícil, né? Muitas pessoas não têm essa facilidade, mas nós sabemos que nós podemos aprender a ser resilientes, né? Por algumas pessoas, por que algumas pessoas são resilientes e outras não? Talvez seja por conta da maneira como ela enxerga as situações da vida. Existe uma palavra lá em Mateus 6, do 22 ao 23, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Né? O que significa isso? Né? Tem a ver com a forma como nós enxergamos o mundo, a forma como nós nos vemos e como nós percebemos o outro também. Tudo isso vai determinar a nossa vida, né? Isso é que vai diferenciar uma pessoa da outra. Às vezes uma pessoa resiliente, ela tem as lentes, ela enxerga o mundo com uma lente mais otimista, né? São pessoas que têm uma capacidade de se levantar de uma situação ruim com mais facilidade, né? E a gente sabe que momentos difíceis, eles podem nos tornar pessoas mais fortes, e que os acontecimentos são como desafios que precisam ser superados. As pessoas resilientes, elas são capazes de se adaptar a situações, até mesmo de evoluírem no momento da adversidade. Você já viu pessoas que, às vezes, em momentos de crise, por exemplo, muitas pessoas nesse tempo de pandemia perderam seus empregos, né? E aí elas se reinventaram, acharam uma nova maneira de sobreviver, de ganhar dinheiro, enfim, elas se reinventaram. Então, tem pessoas que têm essa facilidade. Eu passei por um determinado momento da minha vida que eu também percebi que eu fui resiliente com essa situação. Eu trabalhava como psicóloga social, num serviço da assistência social, eu era terceirizada. Um belo dia, eu já estava nesse trabalho há 2 anos e meio, e aí chegaram para nós e disseram que a partir daquele dia, era numa sexta-feira, a partir de segunda-feira a gente não poderia mais retornar ao trabalho, porque o nosso projeto não tinha renovado o contrato com a prefeitura.
Naquele momento foi um baque para mim, foi um momento muito difícil. Eu fiquei muito temerosa, com muito medo do que estava por vir, né? Porque afinal de contas, nós estaríamos agora sem emprego e sem nenhuma perspectiva. Eles disseram que era para nós não nos preocuparmos, que eles iam dar um jeito, mas assim, eu sabia que não tinha muita solução ali naquele momento, porque o projeto não tinha sido renovado, então assim, eu teria que ir em busca de outra solução. Naquele momento, eu mesmo temerosa, eu falei com o Senhor, eu abri o meu coração, falei, Senhor, eu tô com medo, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso pagar as minhas contas, eu sou arrimo de família, eu tenho a minha filha e eu preciso, Senhor, desse trabalho, o Senhor sabe disso, mas eu sei que o Senhor não me desamparaste em nenhum dos momentos da minha vida e não vai ser agora que o Senhor vai me desamparar. Então, foi o que me consolou, né? E aí eu descansei, entre aspas, né? Eu confiei no Senhor que Ele daria uma estratégia para mim, para que eu pudesse sair daquela situação. Foi aí, então, que eu comecei a mandar currículos, eu comecei a entrar em contato com as pessoas do meu conhecimento, comecei a falar para as pessoas que eu estava em busca de um trabalho, e comecei a fazer a minha parte, né? Então, com os recursos que eu tinha, eu comecei a criar estratégias para sair daquela situação. Um certo dia, eu fazendo um trabalho voluntário na minha igreja local, em conversa com o meu pastor, num tom de brincadeira, né? Eu disse para ele, pastor, por que você não fala pro pastor Ronildo, que é o presidente do nosso ministério, para ele me contratar, né? Já que eu estava fazendo trabalho voluntário como psicóloga na igreja, eu tive esse insight, né? E resolvi falar para ele. E ele, na mesma hora, passou um WhatsApp pro pastor Ronildo, dizendo falando a meu respeito, né? Da experiência que eu tinha enquanto psicóloga, social, enfim. E deu um mês, o pastor Ronildo entrou em contato comigo, e assim, no maior, assim, dos meus sonhos, eu nunca imaginaria que eu pudesse trabalhar no nosso ministério, fazer o que eu mais amo, que é cuidar de pessoas, trabalhar com pessoas, e ainda poder ser remunerada por isso, né? Hoje eu estou como psicóloga do projeto Cuidando da Família Pastoral. Foi um desafio, está sendo um desafio. No início eu não achei que eu tivesse essa habilidade, que eu não tivesse essa aptidão para trabalhar, né, com família, mas eu sei que no mais profundo do meu coração eu sempre quis, foi algo que eu sempre almejei, trabalhar com famílias, trabalhar com pessoas, e eu amo o que eu faço. Então, assim, eu superei, fiquei 2 meses praticamente sem receber, né, sem ser remunerada pelo outro trabalho, mas enfim, Deus cuidou de todas as coisas, e eu superei esse momento difícil da minha vida, né? Busquei estratégias, fui atrás, né? Fui em busca de apoio de outras pessoas, que a gente sabe que nessa vida a gente não faz nada sozinho, que nós sempre precisamos das outras pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar. Enfim, e eu superei esse momento de dificuldade da minha vida, né? Eu transformei esse momento, essa experiência negativa, né, numa grande oportunidade da minha vida, coisa que eu nunca imaginaria que pudesse acontecer, né? Então, a verdadeira oportunidade, por exemplo, uma experiência ruim, às vezes, ela pode ser uma verdadeira oportunidade para um crescimento e um fortalecimento. Se não tivesse acontecido hoje, talvez estaria naquele emprego até hoje e não estaria feliz, né? E hoje eu estou feliz, eu adoro, eu amo o que eu faço, né? Sou feliz fazendo o meu trabalho
Então, se não tivesse acontecido aquela situação, talvez estaria hoje ali naquela zona de conforto. E a gente sabe que as dificuldades que nós vivenciamos em nossas vidas, elas são como oportunidades para exercitar alguns elementos. Então, assim, nesses momentos de dificuldade, a gente pode exercitar, por exemplo, a proatividade. Nós podemos exercitar. Nós, seres humanos, temos uma tendência de querer olhar só para o negativo, olhar só para as coisas que deram erradas. E nunca perceber aquilo que nos tem de bom, aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós temos de melhor. Então, nós temos também a oportunidade de exercitar essa positividade nas nossas vidas, sermos mais flexíveis, tanto nos pensamentos, né, como nas nossas ações, e temos foco, que eu acho que é o mais importante, né? Nós temos um foco, temos uma meta, e nesses momentos, as dificuldades vêm para nos mostrar isso, né? Todas as pessoas, elas passam por dificuldades, só que existem pessoas que conseguem suportar mais o sofrimento, né, mais as dores do que outras. Outras já ficam abaladas e não conseguem enfrentar as situações difíceis, elas não conseguem lidar com as pressões que às vezes a situação nos coloca, né? Então, assim, como nós podemos tornarmos pessoas mais resilientes? Eu vou deixar aqui algumas dicas para nós sermos resilientes. Por exemplo, buscar ser mais flexível, aprimorar os recursos que nós já temos na nossa vida, né? Por exemplo, eu saí do trabalho. O que eu poderia fazer? Eu já tenho o meu currículo, então eu fui atrás, eu fui fazer a minha parte, né? Então, muitas vezes a gente espera vir das outras pessoas, mas nós temos que fazer a nossa parte com os recursos que nós já temos, né? Aquilo que nós temos de melhor. Então, encarar os problemas quando nós estivermos mais preparados, porque muitas vezes a gente é muito impulsivo, a gente quer fazer as coisas sem pensar, né, nos prós, nos contras, sem pensar nas vantagens e desvantagens que nós vamos ter naquela resolução daquele conflito. Então, a gente tem que realmente esperar o momento certo, né, para encarar o problema de frente, para conseguir estratégias para resolver aquela situação. E perguntar também, diante de uma situação, o que nós podemos aprender com essa situação ruim que nos veio, com essa experiência. Qual é o aprendizado que nós podemos ter com isso, né? Outra coisa também é assim, quando nós, muitas vezes a gente está em alguma situação que a gente não sabe como resolver e a gente fica perdida. Então, vá buscar um apoio de alguém, de um profissional, se for o caso, de um psicólogo, alguém que da sua confiança, né, que possa te ajudar a entender melhor você, né? Uma outra coisa também é fazer escolhas que vão te fazer feliz. Não adianta você, por exemplo, nem eu, sair do meu trabalho. Eu gostava do que eu fazia, mas assim, eu procurei buscar caminhos que me trariam mais felicidade, né? Eu fui buscar caminhos que me deixavam mais feliz. Então, a gente tem que fazer coisas que façam os nossos olhos brilharem. Outra coisa é nós termos hábitos saudáveis, né? Termos esse cuidado conosco, olharmos para a nossa saúde mental, física e espiritual, né? Porque nós não somos só físico, e nós também não somos só seres espirituais. Nós somos um ser integral. Corpo, alma e espírito. Então, nós temos que cuidar dessas 3 áreas da nossa vida, né? E lembrar também que tudo passa. Estamos hoje vivendo num tempo de pandemia, estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos que nós nunca imaginávamos que nós viveríamos, e nós estamos tendo que nos reinventar,
buscar caminhos, buscar estratégias para que nós possamos chegar à nossa meta, né? Você já se perguntou qual é o seu propósito de vida? Então, se você ainda não sabe qual é o seu propósito de vida, comece a pensar a respeito. Se você não sabe, se você não tem nem noção, você precisa buscar um autoconhecimento também. Você precisa se conhecer. A partir do momento que nós nos conhecemos, nós começamos a perceber o que nos o que nos deixa feliz, o que nos faz feliz, né? Não, a gente sempre precisa ter uma meta, um objetivo para ser alcançado, né? O que as pessoas resilientes têm de diferente das outras? Por exemplo, uma frase que identifica muitas pessoas que são resilientes é uma frase que diz assim: o problema não é o problema em si. O problema é a minha atitude diante do problema, né? Tem a ver com a forma como nós enxergamos a nós. Aquilo que eu já havia falado lá atrás, anteriormente. Então, essa maneira como nós nos enxergamos e como nós enxergamos o outro e o mundo é que vai determinar o restante da nossa vida, né? Então, já finalizando, eu queria deixar aqui que nós façamos essa reflexão, esse autoexame, né, de nós mesmos, para nós irmos em busca de uma transformação da nossa mente, para que nós possamos enxergar com bons olhos as coisas que nos acontecem, que estão ao nosso redor, né? Só assim todo o nosso corpo será luz, como diz lá Mateus 6, 22 e 23. Espero que vocês tenham recebido com carinho. Espero que eu tenha sido um canal de Deus para sua vida, para que você possa refletir e que você possa se transformar, né? Deixe ser transformada, saia dessa zona de conforto, vá em busca daquilo que te faz feliz. Só assim você será resiliente e poderá superar todos os problemas e as situações da vida, porque todos nós temos problemas, mas nós temos que buscar estratégias e saber gerenciar as nossas emoções. Um grande beijo, Deus abençoe vocês.